pré-carga nele. Por quê? Porque um durômetro é um teste de tração. Vocês lembram que eu fiz com vocês CG e CGK? Vocês calcularam isso? Lembram não? Medições? O que é CG e CGK? Capabilidade. Se algum dia alguém perguntar para vocês, se eu fazer qualquer teste e falar para vocês um instrumento que não consegue fazer capabilidade. Qual é o instrumento? Qualquer instrumento que é um teste destrutivo. Teste destrutivo, ou seja, é teste que você vai fazer e depois você não consegue repetir no mesmo ponto. Ou seja, vai destruir a amostra. Isso é um teste destrutivo. Você não consegue fazer capabilidade. Porque capabilidade é você medir sempre no mesmo lugar, no mesmo ponto, com o mesmo operador, para ver quanto ele consegue reproduzir e quanto ele consegue repetir a mesma medição. Lembra disso de medições? Então, esse equipamento aqui não dá para fazer o CG e o CGK. Ou repetibilidade ou reprodutibilidade. São os dois testes que a gente faz. A gente não consegue fazer com ele. Por quê? Foi? Para mim saber se a amostra está boa, vai ser por repetições? Para ver o padrão. A gente vai ver o padrão aqui. Mas se eu chegar e falar, eu quero fazer o CG e o CGK, eu não consigo fazer. Você até pode fazer, certo? Mas como é que vai sempre fazer no mesmo ponto? Ponto diferente. Você não consegue, você vai ter que mudar, porque é um teste destrutivo. Então, se algum dia alguém perguntar para você qual equipamento que eu não consigo fazer CG, CGK, que eu não dá para fazer, teoricamente é qualquer equipamento que tenha teste destrutivo. Nesse caso, um durômetro é um exemplo dele. Tá? E daí é o seguinte, isso aqui não serve para fazer dureza. Eu preciso fazer uma pré-carga. Pré-carga por quê? Porque, como o nome já diz, é dureza. Então eu tenho que penetrar com uma certa força para eu ver quanto que o material resiste a essa força de penetração. Isso é dureza. Certo? No caso desse teste, seria uma pré-carga de quanto? Nós vamos ver aqui já. Certo? E aqui tem algumas coisas interessantes. Se vocês olharem aqui, isso aqui é uma tabela que em qualquer material, isso aqui é uma tabela que qualquer livro tem, qualquer tipo de material tem. Quais são os tipos de dureza mais contrários? A Vickers, a Brilliant, a resistência, que vai ser em quilograma força por milímetro quadrado, a Rockwell superficial, e a Rockwell a gente pode ver, ela se divide em Rockwell A, Rockwell B, Rockwell C e Rockwell D. Todas elas têm uma correlação. Todas elas têm uma correlação. Se eu quiser saber quanto vale, por exemplo, Vickers, se eu falar 740 Vickers ou falar 82,2 Rockwell A, é a mesma coisa. Então, se eu falar 840 Vickers ou 82,2 Rockwell A, é a mesma coisa. Então, só depende das unidades, certo? Qual que é mais usada? Rockwell C. Daí a Rockwell A, Rockwell B, Rockwell C, Rockwell D, que eu vou explicar para vocês agora. Mas então, se alguém falava Vickers, é perfeitamente normal. Se alguém, normalmente, Vickers e Brilliant vai ser uma peça mole. Normalmente. Certo? Se alguém falar alguma coisa Vickers, lembre-se que é material mole. Certo? Sempre. Se você vê alguém falando Rockwell A, Rockwell B, Rockwell C, aí é um material metálico já. Certo? Rockwell A, material mole. Rockwell B, material mais ou menos. Rockwell C, material duro, já feito com tempera. Certo? Rockwell D também é material duro. E o rock superficial vai ser só superfície. No caso da cimentação, lembra que a gente fez cimentação? Eu fiz lá de 2 milímetros de cimentação. Vou medir em qual dureza? A que vai penetrar no núcleo? Não, vou medir na que vai penetrar na superfície. Certo? Então, se alguém chegar para você, o material tem tal Rockwell A, por exemplo, 30 Rockwell A. Opa, é o metal e a mole. Por quê? Porque é A. Se for B, é metal e é um material mais ou menos. Opa, Rockwell C já deve ter tempo. Deve ter tempo. Tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, por exemplo, o Rockwell A, ele vai de 26 a 92. Se eu olhar aqui, ó, 80, por exemplo, 80 Rockwell A, ele corresponde a 57,8 Rockwell C. Tá? Então, essa aqui é a tabela que me dá a correlação. Então, o Rockwell A, material mole. Rockwell B, material mais ou menos. Rockwell C, um material que vai ser um material duro já. Se vocês olharem aqui, ó, ele está em escala preta. Significa que eu tenho aqui no meu
Durômetro tem a escala vermelha e a escala preta. Então eu vou ler na escala preta. Por quê? Porque tá aqui, ó, o róquio aqui, ó, é vermelho. Se eu fosse o róquio superficial, eu leria na escala vermelha. Se fosse o brilho, eu também leria na escala vermelha. O que diferencia uma do outro? Diferencia isso aqui, ó. A pré-carga que eu falei para vocês, 60, o róquio A é 60 kg. Então já é uma pré-carga baixa. O róquio C, o róquio B, 100 kg. Lembra o que fazer? Falei para vocês, 60 kg, carga baixa. 100 kg já é uma carga um pouco mais alta, então o material já é um material mais resistente. O róquio C, 150 kg. Certo? E o róquio B, 100 kg. Então a pré-carga aqui é quanto eu vou penetrar. Quanto maior a pré-carga, maior a minha dureza do meu material. Então o róquio C, nesse caso, eu vou usar uma carga alta. Aqui, ó, os outros aqui, 15 kg, 30, 45, 15, 30, e assim sucessivamente. Fora a minha pré-carga, ainda eu tenho aqui a minha ponta, que a gente chama de diamante, que é esse material aqui que vai penetrar na peça. Certo? É esse material que vai penetrar na peça. Quanto menos área, maior profundidade eu vou aplicar. Né? Então se a gente olhar aqui, ó, eu tenho aqui um diamante de 120 graus, eu tenho uma esfera de 1,16 polegadas, né? Um diamante de 120 graus e um diamante de 120 graus. Nesse caso aqui, nós temos que usar uma pré-carga de 150 com um diamante de 120 graus. Né? Beleza? É o que está ali. Então, vai me dar pré-carga e vai me dar um diamante. Então eu vou usar o róquio C por quê? Porque é um material que eu já fiz têmpera. Certo? Então, teoricamente, eu tenho que dizer, se eu fosse fazer um material que não tem têmpera, eu iria fazer um róquio A. Certo? Eu iria fazer um róquio A. Como que eu sei fazer a pré-carga? Todo instrumento de medição, qualquer máquina, tem uma IT. IT é a instrução do trabalho que a gente vai fazer. Nesse caso aqui, eu tenho uma IT, uma instrução do trabalho. Então, a instrução do trabalho está me dizendo a pré-carga. Então, se eu quero aqui, ó, quanto que eu quero? 150. 150 quilos. Ele está me dizendo que para eu montar 150 quilos, eu preciso pegar, aqui tem os pesos, tem os números. Eu preciso pegar o peso de 20, mais o peso de 31,25, mais de 60, mais de 2,5, mais de 100, mais de 125, mais de 150. Isso, tudo junto, me monta uma pré-carga de 150. É isso que eu vou montar aqui. Certo? Feito isso, um voluntário para montar para mim essa pré-carga. Eu sou voluntário, eu sou voluntário, então eu não vou. Fala aí, né? O róquio B e o D, eles usam a mesma pré-carga de 100. Sim. Qual é a diferença? A esfera, um lá é 1 dividido por 16 minutos, né? É segundos, desculpa. Segundos. O outro é de 120 graus. Então, o que eu falei para você, quanto o ângulo menor for, quanto menor o ângulo, mais profundidade você vai ter. É como se pegar uma agulha, pega uma agulha, certo? Com pequena força, ele consegue penetrar na tua mão. Agora pega uma área muito maior. A mesma força não vai fazer nada na tua mão. Por isso que a gente se joga de ponta. Quando a gente vai jogar de ponta na piscina, você joga lá 10 metros de altura. Se você jogar deitado 10 metros de altura, você vai ter um sério problema. Agora, por isso que o pessoal faz assim com a mão, né? Eu não sei nadar, mas eu sei que é isso que o pessoal faz, justamente porque para poder você abrir a ponta e você conseguir mergulhar com o menos atrito possível. Com o menos atrito possível, você consegue penetrar mais na peça. Seria a mesma coisa aqui. A dureza que nós vamos estar medindo é como se a gente se mergulhasse, né, 100 quilos de 5, 10 metros, uma profundidade na água. Quanto menos área, menos atrito, mais profundo se vai.